Graça e paz, shalom. Gente, passando aqui para trazer uma reflexão para a nossa vida. E essa palavra está vindo primeiro para mim. E o meu devocional de hoje foi no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao 16, que fala sobre o pacto da traição. E aqui as escrituras relatam atitudes de Judas em relação a Jesus. Nós sabemos que Judas foi um dos escolhidos, dos 12 que acompanhavam Jesus, aqueles discípulos. E ainda assim, Judas conviveu com Jesus, comeu com Jesus, dormiu junto a Jesus, foi testemunha, de vários milagres da parte do Senhor. Ele era o espectador ali também dos milagres de Cristo. E mesmo assim, mesmo tendo essa rica vivência ao lado de Jesus, ele não soube ser uma pessoa grata. Ele preferiu dar lugar à traição, ele preferiu dar lugar à própria natureza humana de que dar lugar ao Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, Judas, ele traiu Jesus, e ele já tinha isso no coração dele, O inimigo já tinha inundado a mente de Judas, e a Bíblia diz que quando ele pega do bocado molhado que Jesus dá a ele, naquele momento Satanás entra nele. Até então, Judas não tinha Satanás dentro dele, mas Satanás já atuava através da mente dele, E Satanás fez com que descesse a semente da traição para o coração dele. E a Bíblia diz que não foi ninguém que foi procurar Judas para Judas trair Jesus, não. Ninguém fez essa oferta para Judas. Isso foi uma atitude do próprio Judas, procurar os principais sacerdotes para perguntar por quanto eles pagariam a traição dele a Jesus. Lá no versículo 14 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então a gente vê aqui que a atitude de trair Jesus partiu do próprio Judas. Ele não foi ninguém que disse para ele trair, não foi ninguém que levou essa oferta para ele. Ele quis trair Jesus, Estava no coração de Judas trair Jesus, fazer mal a Jesus. E o que é que eu quero dizer com isso para a reflexão de hoje? É que a gente precisa entender que muitas vezes, como Judas, a gente também traz Jesus. A gente também nega Jesus. Como assim, Fátima? Quando a gente magoa um amigo, quando a gente fere uma pessoa, quando a gente fala mal de uma pessoa, a gente está traindo a confiança dessa pessoa, a gente está violando o sentimento de amor dessa pessoa, a gente está traindo a amizade dessa pessoa, e a gente está traindo Jesus, porque a Bíblia manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. E quando a gente não cumpre isso e faz o contrário do que aquilo que Jesus ensinou, nós também estamos traindo Jesus. Nós também estamos negando o amor de Jesus para a nossa vida. E todas as vezes que a gente desobedece a palavra do Senhor, a gente está negando a Cristo. A gente está negando aquilo que Ele nos ensinou, que Ele deixou para que nós vivêssemos segundo a sua vontade. Então, muitas vezes, nós somos esses Judas Iscariotes, sabe? Que decidimos pecar, que decidimos fazer o mal, que decidimos nos levantar contra o nosso próximo. Somos nós. Mas que a gente tenha consciência de que, como Judas, nós somos humanos, nós somos fracos, mas nós temos a oportunidade de fazer o que é certo, de fazer o que é honesto, Todos nós temos essa oportunidade. Então, que a gente escolha fazer o que é certo, fazer o que é honesto, fazer o que agrada a Deus. Que as nossas atitudes sejam para glorificar o nome do Senhor. E não atitude que traga vergonha, que traga desonra, que traga tristeza ao coração de Deus. Tá bom? Então, que a gente possa refletir sobre isso, Não vamos trair Jesus por 30 pratas, por 30 moedas, Vamos fazer o que é certo. Dentre aqueles 12, somente Judas teve a atitude de pecar contra o Senhor. Então, que a gente esteja como aqueles 11 que foram fiéis ao Senhor, ou que pelo menos tentaram ser fiéis e se arrependeram de seus erros, Como foi o caso de Pedro. Então, queridos,
que a gente reconheça que sem Jesus a gente não é nada, não faz nada, não pode nada, né? E que quando a gente obedece a Ele, a gente está cumprindo assim com a vontade dEle. Mas todas as vezes que a gente não consegue obedecer, ou que a gente toma a atitude de fazer o que é errado, mesmo sabendo o que é certo, a gente está negando a Jesus e a gente está traindo a Ele. Amém? Amo vocês. Essa palavra primeiro é para mim. Eu preciso refletir nisso e viver isso na minha vida. E que vocês possam viver também, porque Jesus é lindo e maravilhoso. E está nos dando oportunidade todos os dias da gente fazer o que é certo. Amém? Beijo, amo vocês.